Danilo Gentili evitou uma briga ao vivo no The Noite. Quais habilidades de gestão de crise e autogestão emocional Danilo demonstrou ao vivo, no meio de uma entrevista no The Noite? Fica até o final do vídeo que você vai entender. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com as suas emoções em momentos onde as pessoas tentam te provocar. Naqueles momentos que as pessoas tentam ao máximo fazer com que você perca o controle e até mesmo ocorra uma confusão, de repente uma briga, uma discussão, uma gritaria, enfim, você já deve ter passado por algum momento assim, onde você está quase perdendo o controle, quase indo para cima da pessoa, mas você tenta se controlar ao máximo para manter as suas emoções estabilizadas. Já deve ter passado por isso, né? Mas imagina se você fosse um entrevistador muito famoso, você estivesse numa entrevista ao vivo, todas as câmeras ligadas, e o seu convidado estivesse te provocando para começar uma briga ali, no meio da entrevista. Já pensou o tanto de coisa que passa na cabeça de uma pessoa dessa, de um entrevistador desse? Se eu brigar aqui com esse cara, vai sair tudo quanto é jornal, notícia, vai ser filmado, vai ser televisionado, a gente tá gravando tudo aqui, minha reputação vai pro ralo, porque eu vou ser conhecido como o cara que brigou com o convidado. Imagina o tanto de coisa que passa na cabeça de um cara assim? Pois foi basicamente esse tipo de pensamento que passou na cabeça do Danilo Gentili, comediante e principal apresentador e criador do programa The Noite no SBT. Em uma entrevista que aconteceu com ele e o convidado, o rapper MV Bill. Você quer entender como que o Danilo conseguiu evitar uma briga ali com o MV Bill, uma briga, né? Ao vivaço ali com todas as câmeras ligadas, e você quer aprender como ter mais autocontrole na sua vida para evitar que pessoas assim tirem você do sério, fica até o final desse vídeo. Para começar então, temos que falar da situação. Que entrevista foi essa que quase rolou uma briga? Em um episódio do The Noite de 2021, o convidado, o rapper MV Bill, participou de uma briga. Na verdade, tudo não passava de uma pegadinha com o Danilo Gentili, porém o próprio Danilo não sabia que estava sendo trollado. Nessa pegadinha, MV Bill finge que ficou muito bravo com uma pergunta do Danilo. Ele começa ali a se alterar e começa a provocar o Danilo. Xingando o Danilo, ofendendo, ele levanta como se fosse começar um tumulto, uma briga, uma gritaria. E o Danilo Gentili não sabia que estava participando de uma pegadinha. Então na cabeça do Danilo, aquela situação era real. Na cabeça dele, ia rolar uma briga com o convidado dele no meio do programa dele com todas as câmeras ligadas. Porém a reação de Danilo se mostrou eficaz para conter uma situação de crise. Vamos dar uma olhada então no que o Danilo Gentili fez para poder aprender também com ele como gerenciar uma crise. Primeira estratégia, mantenha um comportamento paraverbal de calma. Esse é o principal ponto para se fazer na gestão de crise, que o Danilo fez muito bem. Podemos perceber que apesar dele apresentar algumas emoções negativas, ou até mesmo como o nervosismo que ele demonstra nesse momento, a primeira reação do Danilo é manter a calma e, para além disso, manter um comportamento paraverbal de calma, que é o quê? Falar de uma forma a acalmar a situação. Usar palavras que vão acalmar a situação, palavras de reforço positivo. Pra não falar disso? Eu não sabia, tava aqui, ninguém me avisou. A gente corta então, tá bom? Não, fica tranquilo, não quer falar, não fala, a gente não vai falar sobre esse assunto, então não vamos falar sobre esse assunto que você não quer falar, meu convidado, né, tal. Manter o tom vocal mais brando, mais calmo. Ele tá muito bravo, muito pistola da vida, mas ele não grita, ele não sai berrando, ele mantém o tom vocal calmo, a paraverbalidade calma e as palavras são palavras positivas. Não, fica tranquilo, não tem problema, a gente corta, não quer falar? Não precisa falar, eu não sabia, não tava aqui, a gente corta, não tem problema. Ou seja, com as palavras de calmaria e com um tom calmo na voz, ele está desescalando a situação, ao invés de inflamar a situação. Danilo poderia ter externado as emoções que estava sentindo, jogado a culpa na produção, sair berrando, essa produção que não faz nada. Poderia ter brigado com o MV Bill, falando, você vem aqui no programa e não quer que eu te pergunte sobre o negócio? Não quer vir, então não quer receber pergunta, fica em casa. Mas não, ele mantém a calma, mantém o tom vocal calmo e usa palavras de acalmar a situação, palavras positivas. Não sabia. Não me avisaram. Dá um ponto de corte aí, pessoal. Fica tranquilo, não precisa falar, cara. Não, eu vou cortar aqui, eu não sabia, me desculpa. Fica tranquilo, a gente não vai falar. Não precisa falar, fica tranquilo. Palavras de reforço positivo. Aquele reforço funciona tanto para o MV Bill, para acalmar o MV Bill, quanto para o próprio Danilo. Quando ele fala fica tranquilo em voz alta, ele tá falando para ele também. Como se ele falasse para ele, Danilo, fica tranquilo, não briga, não perde o controle, não perde a calma, etc e tal. Então essa é a primeira estratégia que o Danilo faz muito bem. E se você quiser melhorar sua postura, sua impostação vocal, para transmitir mais segurança e confiança, e se tornar uma pessoa muito mais confiante também, para evitar cair nesse tipo de provocação, você precisa agora mesmo
aprender como utilizar a sua linguagem corporal e interpretar os sinais não verbais das pessoas ao seu redor com o meu livro Linguagem Corporal, um guia prático. Um guia ilustrado, tá certo? Nós temos figuras aqui, bem explicadas também, você pode utilizar no seu dia a dia para aprender como utilizar a sua linguagem corporal, como dominar a sua postura, seus gestos, seu comportamento vocal e também entender e interpretar os sinais não verbais de outras pessoas para se tornar uma pessoa mais confiante, mais segura e ter uma comunicação muito mais persuasiva. Clique no primeiro link aqui na descrição desse vídeo para adquirir o meu livro de linguagem corporal com um valor bem especial. Segunda estratégia, tomada rápida de decisão. Danilo toma uma decisão rápida de sair da treta, de sair da discussão. Pra não falar disso? Eu não sabia, tava aqui, ninguém me avisou. A gente corta então, tá bom? Ele não deixa a situação crescer muito, ele já escolhe rapidamente o caminho que vai levar ele para mais longe possível da discussão. Ao invés de virar e gritar, ele já pega e fala um me desculpa. Ao invés de aumentar a voz, gritar com a produção, ele já vira, tranquiliza o cara aqui, fica tranquilo, nós vamos cortar, aciona a produção, faz aqui um corte na pauta dele, ele já tenta ali acalmar o MV Bill, mostrando que as providências já estão sendo tomadas e tomar uma decisão rápida, que objetive tirar você de uma situação de crise, é uma excelente forma de começar a gestão dessa própria situação de crise. Você vai ter alguns poucos segundos para olhar a situação, ver o que ela vai acontecer e falar, se eu for pra cá, vai dar bom ou vai dar ruim? Não, se eu for pra cá, que é o que? Gritar, é virar, culpar a produção, é virar com o MV Bill, é dar um berro com ele, pra cá vai piorar, então eu preciso ir pra cá. É olhar rápido a situação e falar, pra cá vai dar o quê? Vai dar merda, então pra cá, é aqui que vai dar bom? Então eu vou pra cá. Que foi o que o Danilo fez ali no comecinho, quando começou a treta. Você já perdeu a calma com alguma pessoa no seu dia a dia? Falou algo que depois se arrependeu ou pensou assim, caramba, aquela pessoa conseguiu me tirar do sério, olha como que no fim pareceu que eu era o errado da situação e aquela pessoa que ficou me provocando era o certo? Isso já deve ter acontecido com você, né? Você precisa aumentar o seu autocontrole emocional, então. Para aprender mais sobre gestão de crise, gestão emocional, você precisa agora mesmo se inscrever aqui no canal Metaforando. Aproveita que eu parei o vídeo para você, o vídeo vai continuar já já, clica no botãozinho inscrever-se, já aproveita, clica em curtir também e compartilha esse vídeo com alguma pessoa que você acha que precisa se controlar mais, que precisa melhorar o autocontrole emocional, beleza? Vamos continuar pro vídeo. Terceira estratégia, admitir o erro. Quando estamos lidando com alguém que está irritado com determinada situação, admitir o erro é uma forma de validar o sofrimento daquela pessoa e evitar que a situação se agrave. A gente sempre passa no camarim, pergunta pro convidado, isso aqui foi um vacilo. Nesse caso, Danilo Gentili fala que foi um vacilo, que eles sempre falam com o convidado, mesmo não sendo algo que seria diretamente culpa dele, ele admite que errou e tenta contornar a situação. Admitir o erro ou deixar claro que a culpa não é totalmente da pessoa, mesmo que no caso seja, é uma das formas de desestimular qualquer comportamento agressivo dela e, consequentemente, lidar melhor com a crise. Quarta estratégia, não seja reativo. Outro ponto importante praticado pelo Danilo é o fato dele não agir de forma reativa. Mesmo quando o MV Bill levanta, começa a criticar o Danilo, ainda assim Danilo não reage às provocações. É o seguinte, mano, se essa porra der merda, irmão, quem vai se foder sou eu, tá ligado? Não vai dar. Você vai ficar no seu programa na moral, eu que vou me foder. Não vai se foder, tá ligado? Fica tranquilo. MV Bill fala que ele deveria ser mais responsável, que não poderia deixar aquilo acontecer, e o Danilo só responde com, fica tranquilo, eu não sabia, não vai pro ar. Diante dessa situação, o Danilo poderia facilmente começar a discutir com o convidado, dizendo que não tem culpa, que a culpa não é dele, que a culpa na verdade é do convidado, que a culpa é da produção. E se o Danilo tem esse comportamento reativo, né, papum, bateu, levou, a situação ali, se fosse uma situação real e não uma pegadinha, já iria inflamar na hora. Então, ótimo comportamento ali, ótimo controle do Danilo não sendo reativo. A situação estoura, a pessoa vem bufando, gritando, tacando o dedo na sua cara, não seja reativo, calma. Olha a situação, porque no fim, se você for reativo, vai parecer para todo mundo que está em volta que você ainda foi o errado da situação. Então pratique não ser reativo. Não ser reativo não significa não fazer nada. Você tem que tomar algumas atitudes sim, não pode deixar a pessoa crescer simplesmente em cima de você, mas não seja uma pessoa reativa, bateu, levou. Porque no fim das contas, se você for reativo, vai parecer para todos em volta que você que foi o errado, que foi o imaturo. Quinta e última dica, comunicação eficaz. Por fim, podemos destacar a comunicação do Danilo como um fator importante nessa situação. Ele usou uma linguagem clara e direta para tentar acalmar o convidado e comunicar que a entrevista não iria ao ar. Não sabia falar, não sabia. Não me avisaram. Dá um ponto de corte aí, pessoal. Ponto de corte aí, João? Não te corta, não vai pro ar não, tá? Ou seja, ali mesmo ele já usou poucas palavras, apenas com o intuito de tranquilizar o convidado e de informar o que tinha acontecido. Danilo, por exemplo, poderia ter ficado desesperado, tentar explicar toda a situação, como que funciona a linguagem de TV, como que funciona o sistema de gravação, o sistema de roteiro, a produção, para mostrar que ele não teve culpa, mas ele não faz nada disso. Ele fala de forma simples e clara para o convidado o que aconteceu, tranquilizando e dizendo ali, explicando, né, dando o mínimo de informação necessária para o convidado entender que aquilo
aquilo não vai prejudicar de fato a carreira dele. Ou seja, ele tomou a decisão rápida, não fez um textão gigante, dando uma aula de como funciona um programa de TV, tarará para o convidado. Nada disso, usou uma linguagem positiva, de tranquilidade, ao mesmo tempo que ele informou o convidado apenas o necessário que precisava ser informado para aquela situação de polêmica finalizar. E essa é uma estratégia de comunicação eficaz. Não adianta, no meio de uma situação de crise, você querer falar muita coisa complicada, tem que falar o básico, simples, direto. Tranquiliza a pessoa e informa ela, mas informa só o necessário para a pessoa saber que está tudo bem. E foi o que o Danilo Gentili fez maravilhosamente, brilhantemente. Tá certo? Bom, pessoal, essas foram algumas estratégias que podem ser utilizadas na autogestão de crise para você lidar com uma pessoa que tenta te provocar, tenta fazer você sair do sério no dia a dia, mas que você pode inverter a situação e fazer com que a pessoa, no fim, pareça a errada da situação e não você. Comenta aí nos comentários quais outras situações reais que aconteceram em programas de TV, em podcast, você viu, que gostaria de ver sendo comentadas aqui também sobre a ótica da comunicação, da oratória. Deixa aqui nos comentários então. Não deixe também de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que precisa aprender a lidar melhor com a autogestão emocional, para parar de parecer uma pessoa descontrolada quando é confrontada. E também se inscreva no canal caso não seja inscrito, tá certo? Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!